E aí, galera, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à África e, para variar, falou em África, nós vamos falar de conflitos, tá? Então você deve ter assistido já a nossa aula sobre geopolítica da África, né? Que eu falo da regionalização da África, da ocupação europeia no continente, né? E também nós vimos de maneira geral sobre a Primavera Árabe. Tá? Agora nós vamos falar especificamente de alguns países. É lógico que são vários países que a gente poderia estar falando sobre os diversos problemas e conflitos no continente, mas aqui eu destaquei geralmente os conflitos mais importantes e os mais cobrados, não que os outros não são importantes, né? Mas esses aqui geralmente são os mais cobrados em qualquer prova, ok? Então olha só, nós vamos estar falando de maneira geral sobre a África do Sul, não necessariamente uma guerra civil hoje, mas vamos falar da África do Sul porque é o país mais importante dentro do continente, tá? Vamos estar falando brevemente sobre a guerra na Ruanda, o conflito no Sudão e a criação do Sudão do Sul e de maneira geral o conflito na Nigéria, ok? É lógico que Primavera Árabe, como eu já falei para vocês e nós já vimos, tá? É um assunto que é bem importante vocês darem uma lida, darem uma revisada, porque é um conflito bem atual, né? De 2011 para cá. Então ainda nós temos 9 anos de Primavera Árabe, tá? Bom, dentro daqui no caso desses países, o que eu vou relembrar bem rapidinho, né? Antes de eu começar isso aqui. Bom, vocês sabem que o continente africano foi um continente que no início da colonização, lá no século XV, XVI, XVII, não despertou o interesse do europeu, né? Na verdade, eles foram conquistar novas áreas, novas colônias nas Américas, na Ásia, né? E a África, ela apenas teve uma ocupação muito costeira, muito litorânea, porque na verdade era mais um ponto de parada para seguir viagem, né? Quando que o continente africano passa a ser ocupado, né, pelo colonizador europeu? A partir da Revolução Industrial do século XVIII para o século XIX, certo? Então, a partir praticamente do século XIX, que a África começa a ter uma maior ocupação europeia. E aí começa a ter os problemas, né? Porque essa ocupação europeia chega num continente onde já existe uma ocupação natural, né? Dividida por diversas tribos, né? Com culturas diferentes, religiões diferentes, modos de viver diferentes. Algumas são nômades, outras pastoreiras, outros agricultores, né? Cada um com uma forma de viver, com uma cultura, com uma religião, com uma característica diferente da outra. E aí nós já vimos que o colonizador chega, né? E basicamente eles fazem a partilha da África, ou seja, cada um acaba pegando um pedaço, uma fatia da África, ou uma grande ou uma pequena fatia, né? E aí o que acontece? Quando foi feita essa partilha do continente africano, né, no século XIX, o que vai acontecer? Essa partilha não respeitou, né, as fronteiras naturais que existiam entre as diversas tribos africanas, né? Criando o que nós chamamos de fronteiras artificiais. Essas fronteiras artificiais, quando eu me refiro que essas fronteiras que delimitam, né, as fronteiras dos países, até mesmo se você olhar um mapa político da África, você vai ver que vários países parecem quadradinhos, retângulozinhos, linhas retas, né, como fronteira. Ele é chamado de artificial porque foi delimitado conforme o interesse do colonizador e não se preocupou se estava agrupando ou separando tribos amigas ou inimigas, certo? Hoje, se a gente for ver, praticamente até hoje, diversos conflitos que acontecem na África são conflitos étnicos, né? São etnias diferentes que são obrigadas a conviver no mesmo espaço e começa a ter uma disputa étnica e política por aquele lugar. Isso, de certa forma, a gente coloca como uma consequência da colonização do europeu, ok? Bom, outra coisa que vocês sabem que na África, né, o continente africano, foi colonizado por portugueses, por belgas, por italianos, por ingleses, por franceses, né? Algumas pequenas áreas pelos alemães, mas a maior parte das colônias africanas ou eram francesas ou eram inglesas, tá?
Principalmente se você pegar a grande parte do norte da África, tá? São países de colônia, ex-colônias inglesas, francesas. Já mais o centro-sul da África, predominantemente já é mais colônia inglesa. Então a África subsaariana pega não somente, mas uma grande área que foi colonizada pela Inglaterra. E a parte mais ao norte, né, centro-norte da África, principalmente a África branca, ela já tem uma influência mais francesa ou italiana, tá? Mas não é regra. O Egito, por exemplo, teve uma colonização inglesa e está no norte da África, ok? Bom, dentro desses diversos países, né, que formam o continente, quando você fala em África, geralmente a gente lembra de pobreza, né, grande e grave desigualdade social. Geralmente você lembra dos aspectos naturais que chamam atenção. Também chama atenção a população, predominantemente, né, na África, de cor preta, certo? Só que o norte da África é branca, né? E você lembra de conflitos, certo? E esses conflitos, muitas vezes, cada país tem uma causa do conflito. De maneira geral, existem causas semelhantes, né? Mas cada um tem a sua história. Dentro desses países, o que nós vamos ver? É que praticamente os 50 países que formam o continente africano são todos considerados países subdesenvolvidos. Todos são subdesenvolvidos, tá? O único país que tem um nível de industrialização que também foi tardia, né? Essa industrialização vai ser pós-década de 50, tá? Que acelerou muito rapidamente esse esse crescimento econômico, tá? Foi a África do Sul. Então a África do Sul, ela é considerado o grande país emergente do continente. Você sabe que um país emergente é um país subdesenvolvido, porém industrializado, tá? Aí depois da África do Sul você teria outros países que têm um nível de desenvolvimento um pouco maior, como um Egito, como uma Nigéria, tá? Mas de todos os países africanos, o grande destaque economicamente é a África do Sul ou República Sul-Africana, ok? Bom, e aí quando você fala em África, tá? Há um outro detalhe antes de eu falar especificamente da África do Sul. A África do Sul, ela não só ela, mas vocês vão ver que todos os países, de maneira geral, que têm conflitos, por trás desses conflitos sempre tem também um interesse econômico. Então são países que têm grandes, imensas reservas ou de fósseis, grandes reservas de petróleo e gás natural em diversos países da África, inclusive são vários países que são membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Como também são países que têm grande quantidade de recursos minerais, metálicos muitas vezes, tá? Como minério de ferro, manganês, né? Grandes reservas mundiais de ouro, diamante, né? Pedras preciosas, grandes reservas de urânio, tá? Que são minerais que são usados em diversos tipos de indústria, inclusive na indústria bélica, né? Então, por trás muitas vezes de diversos conflitos ou de fatos que ocorreram nos países africanos, existe um interesse principalmente mineral, onde grande parte desses minérios são extraídos por grandes empresas estrangeiras, multinacionais norte-americanas, multinacionais europeias, multinacionais hoje chinesas, né? Que a China hoje domina boa parte da infraestrutura africana, tá? E também em áreas de influência da Rússia, ok? Bom, dentro desses países, o que tem o maior desenvolvimento econômico seria, no caso, a África do Sul. Quando você fala na África do Sul, primeiro é o país que exerce essa liderança política e econômica no continente. 25% de todo o PIB do continente, quer dizer, 1/4 de todo o PIB da África, sai do país África do Sul, certo? Então aí você vê a importância. Não esquecer que a África do Sul também teve uma industrialização tardia. Todos os países que a gente considera como emergentes, eles tiveram uma industrialização tardia, principalmente pós-década de 50 para cá, ok? Bom, e também a África do Sul, ela é ex-colônia inglesa. Na verdade, se você voltar lá na história original da África do Sul, os europeus, no caso o europeu que primeiro chegou e ocupou a região do Estado do Cabo, na África do Sul, foram os holandeses,
certo? Conhecidos hoje como Afrikaners, os holandeses. E depois do século XVIII para o século XIX, os ingleses chegam e dominam a região. Então, durante toda a história sul-africana, existe um conflito de interesses de holandeses com ingleses, certo? Então, existe uma certa, até hoje, né, muitos ainda, existe uma certa rivalidade entre descendência de holandesa e descendência inglesa dentro da África do Sul, que são os brancos, que seriam a minoria. Porque a grande maioria da população da África do Sul, ela é negra, de diversas etnias, mas com destaque para a etnia Zulu, certo? Muito bem, então a África do Sul foi ex-colônia inglesa, certo? Mas também não esquecer que também teve uma influência da colonização holandesa, principalmente no século XVII. Ok? Século XVII. Aí já do século XVIII para o XIX passa a ter uma dominação total inglesa. Bom, a África do Sul ela só vai se tornar independente, pessoal, pós Segunda Guerra, como a regra de grande parte dos países. A maior parte dos países africanos, tirando algumas exceções, conseguiram a sua independência pós Segunda Guerra. Olha por quê? Isso é coincidência? Não. Na verdade, o que acontece? Eu queria a atenção de vocês aqui, ó. O que acontece? As grandes potências que colonizaram a África se envolveram diretamente na Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, com o fim da Segunda Guerra em 1945, essas nações elas se enfraqueceram. E elas tinham agora os seus problemas locais, né? Pós-guerra, recuperar a economia pós-guerra. Então, esse enfraquecimento dos países, das potências europeias pós-Segunda Guerra, de maneira geral, favoreceu o processo de independência da maior parte das ex-colônias africanas, inclusive a África do Sul. Então, a África do Sul ela se torna independente pós Segunda Guerra Mundial, né, que ela deixa de ser colônia inglesa. E aí começa já, na verdade já estava ocorrendo problemas entre a minoria branca, primeiro holandesa, depois os ingleses, certo? Contra a maioria negra da população da África do Sul, certo? E aí o que ocorreu? Uma das coisas mais marcantes e mais cruéis, né, e tristes da história da África foi que em 1948 até 1994, olha só, gente, 26 anos atrás acabou, tá? Preste atenção. Então, de 1948 a 1994, nós tivemos uma lei de segregação racial chamado apartheid, ou apartheid, como queira, certo? O que foi o apartheid? Foi uma lei de segregação racial. Como assim, Celilza? Essa lei de segregação racial, ela excluía em diversos aspectos social, econômico, tá? O negro de participar da sociedade sul-africana, certo? Então ele não tinha direito a estudar a língua inglesa, ele não tinha direito de ter uma qualificação profissional, ele ocupava as piores vagas, tá? Ele não tinha direito de estar em ambientes públicos junto com o branco, então eu tinha banheiro para branco e banheiro para não branco, não era nem negro, né? Que você falar banheiro para negro, você está falando que eu tenho um outro grupo, né? Era não branco. E dentro desse grupo, além dos negros, entravam muitos também, os indianos, né? A África do Sul foi muito ocupada pelos indianos, e inclusive o grande líder indiano que lutou pela independência da Índia, né? Mahatma Gandhi, passou por aqui também, né? Nesse processo de apartheid, tá? De segregação inglesa, né? Então esse período foi um período muito triste, onde a maioria da população sul-africana ela era totalmente excluída de tudo que acontecia no país e a minoria era a população privilegiada que tinha condições econômicas, sociais e condições boas de vida, certo? Essa lei apartheid, ela foi criada em 48, pós-independência, tá? E vai até 1994, quando, né, durante todos os anos, da década de 60, década de 70, né, e principalmente nos anos 80,
começa a ter uma pressão externa muito grande em cima do apartheid. A África do Sul sofreu várias sanções econômicas, a África do Sul sofreu vários boicotes econômicos, boicotes esportivos, tá? Muitas vezes Olimpíadas que foram realizadas nesse processo, os atletas sul-africanos eles não poderiam participar como boicote, né? Fora que quando tinha algum atleta sul-africano só era branco. Tanto é que até alguns anos atrás, vocês que são mais jovens talvez não vão lembrar, mas até alguns anos atrás, quando você falava de algum esporte da África do Sul, como o basquete, que é bastante forte, se lembrava apenas de atletas brancos, loiros. Vai falar, mas como assim na África do Sul só tem branco? Não, é uma minoria, né? E aí o que vai acontecer? Essa pressão internacional, ela vai fazer com que na década de 90 vai ser liberto o grande líder africano chamado Nelson Mandela, certo? Vocês sabem que Nelson Mandela, né, de origem Zulu, o Madiba, né, o Mandiba, tá? Como ele era conhecido, né, na tribo dele, tá? Ele era grande líder, não era o único, outros líderes passaram pela África do Sul, como Steve Biko, por exemplo, que foi morto, né? Várias lideranças ou foram mortas ou foram presas, né, para calar toda essa movimentação negra na África do Sul. E o marco que representa a população negra sul-africana, Nelson Mandela, que ficou preso, foi condenado à prisão perpétua, certo? Mas não cumpriu pela pressão internacional e ele ficou preso, galera, ó, de 1962 a 1990. Ok? Então, olha só, ele só não ficou preso, né, e não morreu na prisão por pressão internacional, ok? E aí, na década de 90, preste atenção, década de 90, a gente começa a ter uma série de mudanças de diversos países da África. Vocês vão perceber, se vocês pegarem o material e pegarem ler sobre esse assunto, vocês vão ver que várias coisas começam a mudar muito nos anos 90. Sabe por quê? Pensa nisso. Pós Segunda Guerra até o início dos anos 90, nós estávamos na Guerra Fria. Então a África também era disputada, não pelo colonizador agora, porque elas eram independentes, mas houve uma grande disputa política e ideológica entre socialismo e capitalismo, certo? Com o fim do socialismo, né, o fim da União Soviética, perdão, em 91, né, pós década de 90, a África fica esquecida. Tipo assim, os interesses ideológicos, políticos já não são tão grandes, certo? E aí, de certa forma, vários movimentos começam a ressurgir no continente africano. Inclusive, né, nesse movimento de acabar com essa lei de segregação racial, como foi do apartheid, tá? Então, Mandela foi solto nos anos 90 e aí ocorreu em 1994, olha a data, 1994, tá? Há 26 anos atrás, ocorreu a primeira eleição multirracial. Primeira vez desde 1948 que teve uma eleição que tanto branco como negro foi votar e que teve a possibilidade de ter candidatos negros, certo? E é lógico, o candidato negro que representava a maioria da população a presidente foi Nelson Mandela e é lógico que ele venceu as eleições, certo? Mandela venceu, ficou apenas um mandato, que ele falava que ele não queria ser reeleito, ele queria apenas ficar um mandato, certo? E a partir do momento que ocorre essa eleição, tá? Praticamente no ano da eleição, acaba oficialmente o apartheid. Então, essa lei de segregação racial, ela não existe mais, tá? Mas não existir a lei no papel é uma coisa, e você sentir isso na prática é outra. Inclusive, atenção, isso é importante, inclusive, essa questão da África do Sul ter se tornado o grande emergente da África do Sul, tá? De certa forma, todo esse crescimento econômico foi muito em cima da exploração da mão de obra abundante e barata negra. Então, houve uma grande exploração do branco em relação a essa mão de obra negra, certo? Que é uma mão de obra abundante e muito barata. Então, hoje, até hoje, século 21, apartheid acabou, presidentes já passaram, Mandela já morreu,
certo? Mas ainda é um país de acentuada desigualdade social. A grande maioria da população pobre, favelada, com péssimas condições de vida, estão o quê? Na África do Sul, e a população negra. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do indicador chamado Índice de Gini, que é um indicador, né, que mede desigualdades, a África do Sul está entre os piores índices. Por quê? Porque existe uma desigualdade gritante entre a grande maioria da população afro, no caso negra, certo? Que é a população pobre e excluída e que mora nas periferias, né, e nas áreas de favelas, tá? Em relação a uma minoria branca que ainda permanece basicamente no comando econômico. É lógico que tem negros que ascenderam socialmente, né? Nós sabemos que hoje os governos, né, o governo, até hoje, desde Mandela até agora, não foi mais eleito nenhum presidente branco. É lógico que vai ser um negro, né, porque a maioria é negra que vai votar. Mas também, né, é um país que é acusado por diversos atos de corrupção, infelizmente, certo? Quer dizer, é um governo negro que representa a grande maioria, mas também são governos acusados de corrupção, né? Então, quer dizer, infelizmente, essa desigualdade socioeconômica ainda vai perdurar por um longo período na África do Sul. Tranquilo? Então, você fala em África do Sul, você tem que lembrar do emergente. Ah, não esquecer que em 2011... tá? A África do Sul foi convidada a participar do BRICS, lembra do grupo dos 5 grandes emergentes? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tranquilo? Então, gente, África do Sul é um país importante, certo? E quando se fala em África do Sul, geralmente se fala muito do apartheid de Mandela, ok? Bom, agora nós vamos falar, basicamente, eu não vou entrar em todos os detalhes da história, porque são bem complexos, desses 4 lugares aqui que geralmente chamam bastante atenção, né? Esse aqui, principalmente o hoje, né, que é bem forte ainda. Então, os conflitos na África, como eu falei para vocês, existem várias causas. Tem causas econômicas, né, de riquezas, de dominar áreas de recursos minerais. Tem causas políticas, né? Tem causas naturais, certo? De áreas de seca, de dominar áreas que eu tenho umidade, que eu tenho água, que eu tenho, né, alguma condição natural favorável. Tem questões étnicas, tem questões religiosas, tem diversas causas. Mas, de maneira geral, os conflitos na África eu poderia colocar basicamente em 2 grandes grupos. Ou os conflitos têm uma questão étnica, e quando eu falo questão étnica, eu estou falando de origem da população, eu estou falando de religiões diferentes, com costumes diferentes, certo? E aí, quando eu falo das questões étnicas, eu falo principalmente das chamadas fronteiras artificiais. Aí você vai ter que lembrar que o colonizador é um grande responsável por esse conflito, certo? Ou você tem conflitos que geram guerras civis, e muitas vezes o que está por trás dessa guerra civil é uma questão política ideológica, tá? Até hoje existe sim um conflito político, né, de mudança política, de interesses de dominação política, certo? Independente da questão étnica, muitas vezes usa a questão étnica para isso, mas é uma questão política, ou ideológica, que não é tão marcante no século XXI, mas ainda está presente em alguns países, inclusive em conflitos em relação a, por exemplo, capitalismo e socialismo, direita e esquerda, tá? Dentro desses conflitos aqui, ó, quem que eu poderia citar grande exemplo foi a Guerra Civil em Angola, a Guerra Civil em Moçambique. Moçambique até hoje passa por questões de interesses ideológicos, né? Então, por exemplo, a Guerra Civil na década de 70 em Angola, uma das guerras mais sangrentas, é um país de mutilados, certo? Foi basicamente uma questão entre disputa capitalismo e socialismo, ok? Né? Não esqueça que as duas são ex-colônias portuguesas. Tranquilo? Bom, mas dentro dessas aqui, todas que eu vou estar falando aqui, de maneira geral, todas elas estão ligadas principalmente à questão étnica, certo? Então vamos falar? Vamos falar primeiro da Ruanda? Ruanda é um país que sempre aparece,
em provas, tá? A Guerra da Ruanda também aconteceu em 94, perceba que na década de 90, como eu falei para vocês, muitas coisas aconteceram marcantes na década de 90, pós-Guerra Fria, certo? O interesse Estados Unidos e União Soviética na África deixou de existir, né? E a África praticamente ela ficou a Deus dará. E aí começam a ter outros movimentos que vão surgir ou ressurgir nesses países. No caso em Ruanda, deixa eu explicar bem rapidinho. Ruanda foi ex-colônia da Bélgica, também teve uma colonização alemã. Ruanda e poderia colocar um outro país aqui, ó, chamado Burundi. Ruanda e Burundi são dois países vizinhos pequenininhos na África Oriental, na região dos lagos, tá? É um país da região dos lagos, Lago Vitória, Niassa. Muito bem. Aqui na Ruanda, como em Burundi, sempre foi dominado por dois grupos étnicos, os chamados Tutsis e os chamados Hutus. Atenção, Hutus e Tutsis, certo? Os Tutsis, isso é importante a gente citar, as pessoas falam que quando a população é negra, ela tem característica comum. Não, nem todo negro ele é igual. Se vocês forem na África, ou até mesmo diversos descendentes, você vê o tom da pele é diferente, você tem o negro, a pele preta com um tom bem do preto mesmo, né? O pessoal chama até de azulão, tão preto que é. Tem outros que a cor preta ele é tom mais assim como se fosse de uma pele mais clara, meio do marrom. Tem grupos étnicos negros que ele tem um nariz mais largo, a boca mais carnuda. Outros, muitas vezes, o nariz é mais afilado. Algumas etnias são magros e altos, né? Como os quenianos, por exemplo, são magros e altos. Outros são mais baixos. Inclusive, você tem na África, né? O grupo dos pigmeus, né? Então, você tem uma diversidade entre a população negra muito grande. E aqui entre os Tutsis e Hutus também. Por que é importante eu citar isso, Celisa? Você vai entender essa questão do privilégio aqui, ó. Olha só. Então, quando eu falo do Tutsi, o Tutsi também é uma etnia negra, certo? Tem a cor negra, só que a cor, o tom da pele é mais claro. Geralmente ela tem um nariz mais afilado, mais fino, e a boca mais fina. Os Hutus, não. Os Hutus têm um tom da pele mais escura, certo? E eles têm o nariz mais largo e a boca mais larga, certo? Na Ruanda, os Hutus, eles sempre foram a maioria da população, certo? E os Tutsis é minoria. Porém, os Tutsis, sempre eles foram colocados, desde a colonização, como os privilegiados. Por que privilegiados? Por que eu coloquei até privilégios entre aspas? Porque os colonizadores, os belgas principalmente, eles usaram essa característica física diferenciada dos Hutus para trazer os Tutsis para o seu lado. Então eles diziam que os Tutsis tinham uma característica mais branqueada, pelo nariz mais afilado, pela boca mais fina, pela pele mais clara. Então essa etnia, no caso Tutsi, ele teria, vamos dizer assim, uma maior participação, uma maior ligação com o colonizador, até mesmo porque dizia que ele tinha uma aparência mais próxima do branco, do europeu. E isso já começa a gerar uma rivalidade muito maior que já existia, mas vai ampliar essa rivalidade, certo? Inclusive os Tutsis, eles que vão dominar a produção mais ligada à agricultura e à produção industrial, a etnia mais privilegiada economicamente falando, certo? Só que o que acontece? O colonizador sai, o colonizador vai embora, vem a independência e começam os conflitos. Dentro dos diversos conflitos, pessoal, vai chegar um momento que os Hutus eles vão assumir o poder. Então, diversos conflitos vão acontecer na Ruanda. Mas o mais marcante aconteceu em 1994, que ficou marcado como genocídio de Ruanda. Gente, pelo menos 800 mil pessoas foram mortas em pelo menos de 30 a 60 dias. Em coisa de praticamente um mês, 2 meses praticamente, cerca de 800 mil pessoas foram mortas, tá? Na Ruanda em 1994. Por isso que a gente fala que em 94 aconteceu o chamado genocídio de Ruanda,
certo? E quem foi esse genocídio? Na verdade, os Hutus, que é a maioria, que sempre foi menosprezado pelo colonizador e que ocupa vamos dizer assim, uma posição mais inferior na sociedade, passa a perseguir os Tutsis e exterminar os Tutsis, que é a minoria. Então, os Tutsis que um dia teve uma ligação, que teve um certo privilégio com o colonizador, ele que vai ser literalmente, passa a ser o perseguido, né? Os Hutus vão perseguir e vão dizimar, tá, boa parte da população Tutsi na África, no país Ruanda e Burundi, tá? Gerou uma quantidade imensa de refugiados, essa população fugindo, certo? E hoje, né, o que acontece? É um país que se reergueu pós-guerra, né, 26 anos depois, mas hoje algumas coisas foram alteradas. Por exemplo, até a guerra da Ruanda em 94, a gente fala em 94, mas os conflitos já ocorriam. Quando você nascia, você era colocado na sua certidão, no seu documento, se você era Hutu e Tutsi. Tanto é que se você pega, tem vários vídeos, vários filmes que mostram isso, muitas vezes você identificava, o Hutu identificava o Tutsi só olhar pela característica, pelo nariz dele, né, nariz mais afilado, pela pele mais clara, mas muitas vezes não dava, porque houve uma mistura entre Hutus e Tutsis, que também eram perseguidos. Quem ousava misturar, né, casar Hutu e Tutsi, também era perseguido. Só que o que acontecia? Estava no documento. Então você mostrava o documento, estava lá, se você era Hutu ou Tutsi. Certo? Nesse momento, se você era Tutsi, praticamente você estava declarado morto. Foi uma coisa assim horrível. Imagens, tá? Em 94, que você via assim, centenas assim, de corpos boiando na região dos lagos, né? Crianças, idosos, independente da faixa etária, homem, mulher, simplesmente por ser Tutsi. Aí você fala, nossa, os Hutus eram maldosos. Na verdade, era uma rivalidade étnica que sempre existiu, mas que o colonizador agravou esse conflito. Hoje é proibido, não se fala em etnia, não se fala em Hutu e Tutsi na Ruanda, certo? É proibido colocar no documento qual é a tua etnia, tá? Uma tentativa, né, de tentar recuperar o país depois desse período tão cruel, ok? É uma das guerras mais marcantes na África, tá? Uma guerra tribal, consequência da fronteira artificial. Um outro conflito, e isso é bastante importante, que cai muito, é o Sudão, né? Inclusive o Sudão voltou à tona agora, esse ano, né? Esse ano, o ano passado, perdão, 2019, ok? Onde ocorreu o que a gente chama de Primavera 2.0, né? A população foi para a rua e conseguiu derrubar o ditador do Sudão, que tinha praticamente 3 décadas no poder, certo? A população foi para a rua e conseguiu pressionar a ter uma mudança de um governo considerado ditatorial no Sudão, tá? O Sudão é um país da África subsaariana, é um país que tem uma série de problemas, né, econômicos, tá? E o Sudão, ele é um país de grande extensão, né? Ele fica na região central da África. Ele pode ser dividido mais ou menos assim, galera. O norte do Sudão, do país Sudão, predominantemente é população negra muçulmana, e o sul do Sudão é uma população predominantemente negra, cristã ou animista. Animista é uma religião muito original da África, acredita em almas, certo? Cristão e animista. E sempre houve um conflito entre o norte versus o sul, porque o comando, presta atenção aqui, o comando está no norte da África, ok? E o sul, o norte do Sudão, perdão, e o sul era parte da minoria cristã, ok? Só que tem um detalhe, no sul é onde eu tenho as grandes reservas de petróleo, olha só o petróleo, certo? O petróleo está no sul da África, ok? Mas as petroquímicas, os oleodutos, todo o processo de exportar esse petróleo está no norte. Então o norte depende do sul, porque a reserva está no sul, mas o sul depende do norte, porque a forma de eu vender esse petróleo depende da infraestrutura do norte, tá? Então aqui gerou um conflito
tá? Uma guerra civil sangrenta. O Sudão é considerado o país de maior número de refugiados na África, certo? Foi um conflito religioso, étnico-religioso, e também um conflito econômico. Até que, depois de tanto conflito, em 2011 foi feito um referendo. E aí, nesse referendo, fizeram a pergunta se gostariam que o Sudão se dividisse. Se o norte ficasse Sudão e se o sul virasse um outro país. E aí, a grande maioria deu pela divisão. E aí, o que aconteceu? O sul, de maioria cristão e animista, criou um novo país, que é o país mais novo no planeta, tá? Chamado Sudão do Sul. Então, o Sudão do Sul, predominantemente, a população negra de religião cristã e animista. E o norte, que era a área muçulmana, continuou com o país Sudão. Então, o norte ficou Sudão, como era, e o sul do Sudão, hoje, é um novo país chamado Sudão do Sul. Hoje, pessoal, o conflito econômico deu uma minimizada porque eles fizeram um acordo, né? Então, toda a estrutura para exportar o petróleo do Sudão do Sul se usa a infraestrutura do Sudão. Então, o Sudão fica com 50%, tá? Do que se produz ali, e o Sudão do Sul fica com os outros 50%, porque um depende do outro. Um tem a reserva e o outro tem a infraestrutura, ok? Mas os conflitos não acabaram. Existe uma série de conflitos no Sudão do Sul, como é um país muito novo, não tem nem 10 anos, existe uma disputa pelo poder no Sudão do Sul, e o país Sudão também tem uma outra área de conflito famosa e triste demais, a região de Darfur, tá? Que fica no oeste do Sudão, que é onde é uma população negra e islâmica, mas que passou a ser praticamente explorada e atacada pela população árabe islâmica que vem mais do norte do Sudão, né? Então, Darfur hoje é uma região ocupada por tropas da ONU, tá? Para tentar assegurar, pelo menos, né, a segurança da população de Darfur. É uma região que grande parte da população vive em campos de refugiados. Ok? Então, se falar em Sudão, você fala de Darfur, que é no oeste, como você fala do conflito com o norte com o sul, que vai dividir o país e criar Sudão do Sul. Certo? E o último país, a Nigéria. A Nigéria é um país riquíssimo em petróleo, grandes reservas de petróleo. Vocês estão vendo que a riqueza mineral sempre está presente, né? A África do Sul não tem petróleo, mas tem urânio, tem ouro, tem manganês, tem vários minérios. Agora, no caso aqui, Sudão e Nigéria, por trás dessas disputas também tem o petróleo, tá? E a Nigéria, pessoal, ela é considerado o país mais multiétnico da África, ou seja, existe uma diversidade de etnias na Nigéria, consequentemente uma diversidade religiosa, certo? Mas, de maneira geral, os dois grupos dominantes seriam o norte predominante são negros muçulmanos, ou seja, professam o islamismo, e o sul são negros, mas são cristãos. Segue basicamente a religião do colonizador, ok? Então você tem um conflito também na Nigéria semelhante ao do Sudão, certo? O norte muçulmano com o sul cristão. E aí vem um detalhe, no norte do país surge grupo fundamentalista, aquele grupo que quer impor as leis da Sharia, né? As leis islâmicas na prática. Surge um grupo fundamentalista extremamente duro, cruel, que é o Boko Haram, que atua no norte da Nigéria. Então, quando você fala norte da Nigéria, grupos extremistas, fundamentalistas muçulmanos, você tem que lembrar do Boko Haram, que é classificado como um grupo terrorista. Perceberam que África, você não tem como falar do continente se você não falar dos conflitos. E, infelizmente, grande parte da África sofre tudo isso como uma grande consequência do colonizador. Ok, galera?
Bom, então dá uma olhadinha, dá uma lida, preste atenção para vocês não misturarem as causas, certo? Mas de maneira geral, as grandes causas dos conflitos é principalmente pela questão étnica e religiosa, como consequência das fronteiras artificiais, ok? Então vamos ficar por aqui, a gente encerra nossa aula e eu te vejo na próxima aula. Tchau, gente! Beijão!